Hoje eu vou te mostrar o lado sombrio do perfeccionismo. Ele pode te prejudicar mais do que você imagina. Mas antes, você dá um like aí, inscreva-se no meu canal. Eu sou Simone Martins, eu sou psicóloga clínica e nesse canal eu falo sobre emoção, sobre relacionamentos, sobre psicossomáticos e terapia corporal. Então, o perfeccionismo é algo que é muito exigido na nossa sociedade moderna, especialmente nas organizações. Existe, de uma forma geral, um processo de competitividade muito grande e extenso e intenso nas organizações, sejam nas escolas, sejam nas empresas, mas também pode ter uma exigência de competitividade nas famílias. Essa exigência vem porque essas crianças, esses adolescentes foram declarados como perfeitos e têm que cumprir expectativa do meio externo. Isso nós levamos para o nosso mundo profissional. O perfeccionismo, ele destrói o seu estômago, ele destrói a sua mente. O perfeccionismo, ele faz com que uma tensão enorme na paravertebral, na sua nuca, aqui nos seus ombros exista. O perfeccionismo, ele trava o seu intestino, provocando constipação intestinal. Por quê? A preocupação que acontece no perfeccionismo é tão grande que ela também abala o seu sono. Será que eu fiz certo? Será que eu falei a coisa certa? Eu não entreguei como a empresa esperava. Eu não falei o que a minha mãe e meu pai queriam ouvir. Eu não tirei 10 nessa prova, eu tirei 9,3. É uma tortura. O lado sombrio do perfeccionismo é adoecer mentalmente, emocionalmente, psiquicamente. E, consequência disso, adoecer fisicamente. As relações no perfeccionismo, elas deterioram também. Eu tinha um cliente extremamente autoexigente, consequentemente exigente com os outros. Ele e a esposa vieram para a terapia porque o fato de não tampar a pasta de dente do jeito que ele achava que era melhor, não colocar o tapete, seja do banheiro ou do lado da cama, daquele determinado jeito, estava fazendo com que ele falasse, cobrasse, como se fosse uma figura parental. Então, receber as críticas de um pai já é complicado. Do marido, mais ainda. Então, esse caso desse relacionamento foi muito bacana porque ele topou fazer terapia. Ele topou ir para um lugar de autoconhecimento. E nós descobrimos, nesse caso, quão ele foi forçado a ser o exemplo para os irmãos. Filho mais velho, que precisava cuidar dos mais jovens, dos mais novos, enquanto os pais trabalhavam. Então ele tinha que ser muito certinho. Sendo muito certinho, ele era aplaudido e reconhecido. E foi uma criança que brincou pouco. Foi uma criança que não foi livre. Um adolescente que estava sempre muito preocupado. O lado bom do perfeccionismo poderia ser uma pessoa de sucesso, uma pessoa aplaudida, que ganhou o seu dinheiro. Maravilhoso. Mas nós sabemos que nós podemos ter sucesso, ser bem-sucedido financeiramente, mesmo que eu possa estar num lugar de fazer bem, sem essa autocobrança destruidora, esmagadora. Um outro cliente chegava no consultório muito bem arrumado, de terno, de gravata, ele tinha uma valise ali e ele chegava sempre muito metódico, porque
no perfeccionismo, a pessoa se torna extremamente metódica. Horário, e ele costuma fazer isso. Atrasado, né? Cobrança, autocobrança, difícil de relacionar. E os psicossomáticos vendo. E essa pessoa não dá no bola, por quê? Porque tem que fazer, tem que cumprir o que seja que for. Não importa o que eu estou sentindo, importa que eu tenho que fazer a entrega. Então esse cliente chegava muito sistemático, que é outra característica do perfeccionismo. E aí ele chegava, colocava a maleta dele aqui, tirava o óculos, colocava no lugar, a chave, a carteira dele, tudo direitinho, e o celular. Aí ele me cumprimentava. Bom dia. Bom dia. E aí íamos fazer a terapia. Num determinado momento, eu coloquei para ele uma teoria que chama compulsores. Nesses compulsores, a ideia é, compulsivamente eu repito alguma coisa. E no caso dele, era o ter que ser perfeito. E nesse movimento, ele foi se reconhecendo nos psicossomáticos, naquele padrão muito metódico. E um dia eu falei para ele, como você escolhe essa roupa, né? Você é muito elegante, bem vestido. Ele falou, você não vai acreditar. Eu sabendo disso agora, tendo consciência, eu pego o terno que eu vou usar, coloco no outro quarto, estico, coloco a camisa por dentro, coloco a gravata ali no terno, meu sapato é minha meia, meu cinto aqui. Eu falei, meu Deus. Aí eu brinquei com ele assim, você tem horário marcado para fazer sexo com a sua esposa? Ele falou, tenho. Falei, meu Deus, é pior do que eu imaginava. Até isso, ele ficou tão adoecido que até agenda para fazer sexo ele tinha. E aí a gente brincou com isso, riu um pouco, mas também falou muito sério. E nesse trabalho de autoconhecimento, ele foi conseguindo relaxar. E eu apliquei uma técnica dele, além da matriz das emoções, chamada personalidade subjetiva, que é uma técnica de desmaterialização de plasmas. Essa técnica desmanchou esse cara. Pouco tempo depois, ele tinha um cargo que não necessitava usar terno, tá? Pouco tempo depois, ele chega com uma calça esporte, um sapatênis, uma camiseta gola polo, muito bem vestido, muito elegante, mas mais livre, mais autêntico, mais autônomo. E isso fez com que ele também tomasse uma atitude que ele queria já há anos, que era sair do lugar que ele trabalhava, que ele estava muito insatisfeito e ele tinha muita experiência para montar a própria empresa. Ele fez uma transição de carreira bem adulta, né, pautada em bases, e montou a empresa dele. Se ele permanecesse, muito provavelmente ele não teria tido coragem de ir para a empresa dele, porque o perfeccionismo não deixaria isso acontecer. Então, esse lado sombrio, ele precisa ser visto, trabalhado, ter consciência, porque é destruidor. Fazer bem já é suficiente. Você se identificou com algo que eu trouxe nesse vídeo? Se sim, eu quero te contar que eu vou trabalhar na Maratona das Emoções, que é um trabalho de imersão no final de semana, no dia 30 e 31 de agosto e 1º de setembro. E se você quer mais informações, comenta aqui. Eu quero que minha equipe vai entrar em contato com você.